Bom dia, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, professor José mais uma vez aqui com vocês para explicar a atividade dessa sexta-feira, dia 9 de outubro. E veja só, como presente dessa sexta-feira, né? Nós temos apenas 2 páginas de atividade. E o assunto dessa atividade é medida de comprimento, pessoal. Medida de comprimento, a gente pode dizer assim, que é a medida que a gente usa para medir a distância de 2 pontos, né? Entre 2 pontos, tá? Vamos lá tentar entender um pouquinho melhor isso aí? Veja só. Número 1. Um eletricista instalou estes fios ligando os 2 postes. Para saber quantos metros de fio gastaria, ele calculou inicialmente a medida da distância entre os postes. Esse é um exemplo de situação na qual se usa a medida de comprimento. Calcule e responda. No mínimo, quantos metros de fio o eletricista gastou? Pessoal, veja só. Aqui está a distância. Deixa o professor usar uma caneta aqui. Aqui está a distância entre os 2 postes, né? Tem 12 metros e meio, 12 metros e 50 centímetros. E ele gastou isso de um poste até o outro, um fio ele gastou esse valor. Mas ele só usou um fio? Não, ele usou 3, né? Então a gente tem que somar aqui quantos metros de fio ele gastou para instalar a fiação aqui entre esses 2 postes. Tá, essa aqui é a primeira pergunta. A 2. Use a caneta como unidade de medida e meça o comprimento de algum objeto da sala de aula. Registre a medida e depois relate aos colegas como você fez a medição. Nesse caso, como a gente não está em sala de aula, vocês podem tentar medir algum objeto qualquer que vocês estiverem aí. Só coloquem aí. Por exemplo, ó, pediu para usar a caneta. Deixa o professor afastar aqui, ó. Vou usar a caneta para medir o próprio livro, ó. De um lado, desse lado aqui. Deixa eu marcar aqui a distância. Até ali foi. Então veja só. Deu quase 2 canetas a distância do livro, né? Deu uma caneta e 80% dela. Quase 2 canetas. Eu quero que a questão quer saber o seguinte, pessoal. O objeto que você vai medir, quantas canetas dá? Dá 2 canetas, uma caneta e meia? Quanto? Certo? É isso que a questão 2 quer saber. Coloquem o objeto que vocês mediram, beleza? A 3 vai propor uma reflexão em cima disso. Olha lá. Na atividade 1, foi usada uma unidade padronizada para medir o comprimento. Qual unidade padronizada? O metro. Na atividade 2, ao medir com a caneta, usamos uma unidade não padronizada de comprimento. Converse com os colegas sobre a diferença entre uma unidade padronizada e uma unidade não padronizada de medida. No geral, qual delas é mais vantajosa de usar? Por quê? E aqui já vem a resposta, já é mais pessoal, galera. E na opinião de vocês, qual que é mais vantajosa? Só que tem que justificar por que você acha mais vantajosa, beleza? Atividade 4. Veja só, a unidade padronizada fundamental para medir o comprimento é o metro, que você já conhece. Para medir distâncias grandes, por exemplo, a distância entre 2 cidades, usamos o quilômetro, que você também já conhece. Agora converse com o colega, já na ausência de um colega, converse com o pai, com a mãe, ou chama alguém no grupo aqui para a gente conversar. E vamos completar essa resposta. 1 quilômetro tem quantos metros? Pessoal, pega o celular aí e dá uma olhadinha, faz essa pesquisa. 1 quilômetro tem quantos metros? Ou então 1 metro tem quantos quilômetros? Essa é a pergunta da A. A questão B quer saber o seguinte: o comprimento na sala de aula que meça cerca de 1 metro. Pensa assim, se você está na sua casa, em determinado ponto, se você caminhar mais ou menos 1 metro do lugar onde você está
você vai chegar aonde? É isso que essa questão quer saber. Aqui no caso seria na sala de aula, mas como a gente não está na sala de aula, pensa aí no lugar que você está na sua casa. Letra C, uma distância na cidade que meça cerca de 1 km. Então da tua casa, pensa aí até 1 km de distância, onde vai dar mais ou menos? É isso que quer saber a pergunta C. Pessoal, essas duas questões, B e C, geram um pouquinho mais de percepção a respeito da distância. Tenta pedir ajuda para o pai ou para a mãe, para alguém um pouco mais velho, que tenha uma noção parecida, que eles vão poder te ajudar. Beleza? Questão 5, veja. Para medir comprimentos pequenos, geralmente usamos as unidades padronizadas centímetro e milímetro, que você já conhece. Há também o decímetro, menos usado. Então veja só, o centímetro é a centésima parte de 1 metro. Lembra que a gente viu lá como que a gente transforma uma fração em número decimal? Ou seja, ó, 1 centímetro, pessoal, é uma partezinha em 100 de 1 metro, certo? Então a gente transforma esse número 1 em 3 dígitos, do jeito que está aqui, ó, 001, tem 3 dígitos, e coloca a vírgula contando a quantidade de zero que tem. Tem 2 zeros aqui, então 1, 2, vírgula. Certo? O milímetro é a mesma coisa, é a milésima parte, é uma parte em 1000 do metro. Então é 1 milésimo, né? 1 milímetro, por conta disso. E o decímetro é uma parte em 10. Então a gente pega o metro e divide por 10, tá? Dali 0,1 decímetro. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai completar de acordo com as informações acima, ou olhando em uma fita ou régua, a resposta. 1 metro tem quantos centímetros? Ali já ficou fácil a resposta, né? 1 metro tem quantos milímetros? E 1 metro tem quantos decímetros? Agora, pessoal, 1 centímetro tem quantos milímetros? Opa, desculpa, 1 centímetro tem quantos milímetros? A gente pode usar a régua aqui, ó. O professor tem uma régua. Então, ó, do 0 até 1 nós temos 1 centímetro. Cada risquinha desse pequenininho aqui é 1 milímetro, tá? E aqui o professor já vai ajudar. A cada 10 centímetros nós temos 1 decímetro. Então do 0 até o 10 nós temos 1 decímetro. Beleza? E aí a gente vai responder. Letra D. 1 centímetro tem quantos milímetros? 1 decímetro tem quantos centímetros? Meio metro. Meio metro é quanto? 50 centímetros. Tem quantos centímetros? Olha aí, acabei já entregando a resposta sem querer. 1,4 centímetros tem quantos milímetros? Aí a gente pode olhar aqui, ó. 1,4 vai até o 4 ali, ó. 1 e 4 vai dar quantos milímetros? 0,35 metro tem quantos milímetros? 20 centímetros tem quantos decímetros? E assim por diante. A questão 6 pede para a gente pintar o quadradinho com a medida mais adequada para cada grandeza, né, de cada item, para a grandeza de cada item. Então, por exemplo, o comprimento de um ônibus. Um ônibus tem 10 centímetros, 10 metros ou 10 milímetros? Qual que o ônibus vai ter ali, né? Comprimento de uma caneta de 15 centímetros, 15 metros ou 15 quilômetros? Já pensou uma caneta de 15 quilômetros? Letra C. Comprimento de um inseto, 3 centímetros, 3 metros ou 3 quilômetros? A distância entre a Terra e a Lua, 384 mil metros, 384 mil decímetros ou 384 mil quilômetros? Terra e a Lua, longe pra caramba. Largura da porta da sala é de 90 metros? Nossa, eu pensou 90 metros? Se nós temos 1 metro e pouquinho, né? Imagina uma porta de 90 metros. 90 centímetros ou 90 decímetros? E a espessura de uma moeda, ela tem 3 centímetros, 2 milímetros ou 2 metros? Aqui a pergunta 7 quer saber o seguinte: a medida do raio da Terra é de aproximadamente 6.378
quilômetros. Você sabe o que é o raio da Terra e o diâmetro? Converse com os colegas. Qual é a medida aproximadamente do diâmetro da Terra? Pessoal, o raio vamos pensar aqui. Se a Terra fosse um círculo, ela é uma esfera, mas se ela fosse um círculo, o raio vai até a metade. É a medida da superfície até a metade aqui. Já o diâmetro é a medida toda. Ou seja, é 2 vezes o raio. Tá? É o dobro. Então o diâmetro é ela inteira. Certo? Pensando nisso, ó, já tem a informação. O raio é de 6.378. Então qual que é o diâmetro aqui na B? Tá? E o que é mesmo o diâmetro e raio? Qualquer coisa vamos pesquisar. Beleza? Pessoal, são essas as atividades de sexta-feira. Qualquer coisa estamos no grupo, à disposição. Fiquem bem, cuidem-se e forte abraço.